queridas irmãs, queridos irmãos, que saudade de vocês! A gente fica longe por um tempo, mas a gente está sempre com vocês no pensamento. E é muita alegria para todos nós da nossa equipe, aqui do Espírito da Letra, voltarmos para começar uma nova obra. Você sabe, não é? Nós já fizemos 11 títulos da sequência que começou lá no livro Nosso Lar. E algumas pessoas, ao longo destes 2, 3 meses que nós ficamos sem postar um novo livro, viram, quando vai começar o outro? Nós estamos esperando. E para nós é uma satisfação que os nossos telespectadores nos questionem, porque a gente percebe que eles estão gostando de estudar essa maravilhosa, essa magistral sequência destas obras tão reveladoras. Talvez você que está chegando agora não saiba, porém, desde o livro Nosso Lar, nós temos tido a felicidade de ler cada frase de cada capítulo de todo o livro e comentar. E esse comentário nos ajuda a posicionar nossa mente, a entender o conteúdo, a fazer com que aquilo que foi transposto para o papel através da ação do mundo espiritual possa realmente atingir o ponto nevrálgico da nossa ignorância. Você não sabe, talvez, mas nós já lembramos que André Luiz Espírito, ele não fala as coisas por moto próprio. Ele não está inventando aquilo que ele resolveu contar. No plano espiritual não existe improviso. Não há. André Luiz foi autorizado a ser o transmissor daquilo que uma pleiade de 12 espíritos sábios no plano espiritual decidiu que seria importante transmitir para compor um conhecimento mais completo. Você está vendo esse que está sentadinho ali escrevendo? Tudo isso foi organizado desde antes, para que todos os ensinamentos pudessem chegar de forma íntegra, perfeita, de uma maneira pura, sem alterações do equívoco mental do transmissor, sem ruídos, como costumamos hoje falar modernamente, sem ruídos na comunicação. Este que é Francisco Cândido Xavier, que é essa antena tão magistral, tão pura, tão perfeita, nos legou, através da sua mediunidade, aquilo que esta pleiade superior de almas decidiu pensar para que o espírito que tem a mente voltada para esse esclarecimento, porque foi um pesquisador na Terra, foi alguém bastante devotado à disciplina, à organização do pensar, pudesse transmitir. É o espírito Carlos Chagas, aquele que André Luiz utiliza como pseudônimo. Esse seu nome, André Luiz, é uma escolha que ele fez. E é este espírito, com essa mente bastante voltada para a compreensão lógica, que foi determinado pelos espíritos superiores que pudesse transmitir ao médium e, portanto, dos espíritos elevados, selecionando os temas, selecionando os tópicos necessários, passando para o espírito André Luiz, vamos dizer assim, como se ele fosse médium dos espíritos superiores, que estavam reunidos para determinar o ambiente espiritual que ali seria traduzido na obra física. E André Luiz, então, recebe todos estes conceitos e agora utiliza um outro médium, que é Francisco Cândido Xavier, essa antena magistral, que preparou todo esse processo na sua estrutura perispiritual, de espírito elevado, para que os ensinamentos chegassem até nós incólumes, incorruptíveis, sem nenhum achismo, sem nenhuma interpretação mental equivocada.
Você então percebe que há todo um elo de cadeia em cadeia e que obviamente não são estes 12 a origem deste processo, eles estão representando o esforço divino. Quando você vai na obra que nós já lemos, inclusive, no nosso programa Alegria de Viver, uma das obras de Humberto de Campos vai trazer uma mensagem que se chama Kardec e Napoleão. E essa mensagem nos dá bem a maneira pela qual o espírito Kardec foi designado pelas hostes superiores que dirigem a evolução humana para traduzir aquilo que seria a chegada do Consolador prometido na Terra. E você verá que Humberto de Campos, acessando os arcanos akáshicos que estão pulsantes e vivos no plano invisível, pôde traduzir todo o processo que preparou a vinda daquele que nós conhecemos como o codificador, Allan Kardec, e que viveu entre os homens de uma forma simples, difícil, lutando, enfrentando as dificuldades, inclusive doenças, para poder concluir ao máximo possível o arcabouço principal. E ele mesmo havia recebido a indicação de que ele voltaria no fim do século XIX, no começo do século XX, para continuar aquela parte que faltava. E nós vamos encontrar esse mesmo espírito regressando no começo do século XX, na figura humilde daquele mineiro de Pedro Leopoldo, chamado Francisco Cândido Xavier. Então você percebe que as indicações de todo o processo evolutivo não são jogadas ao acaso. Quando você lê o livro Depois da Morte, do filósofo espírita Leon Denis, você vai encontrar uma frase muito marcante que ele diz que, olhando as coisas da natureza, conhecendo como ela se estrutura, você não poderia atribuir ao acaso, porque seria a mesma coisa que ao atirar as letras do alfabeto, elas compusessem um poema. Ao jogá-las ao acaso, na atmosfera, no ar, no ambiente, as letras caíssem em forma de poesia, como se isso fosse possível. Então você percebe que por trás de todas as coisas existe uma inteligência soberana, que é aquilo que os espíritos respondem na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. E a resposta magistral é: Deus é a inteligência soberana do universo. Causa primeira de todas as coisas. Se é inteligência, é alguma coisa lógica, é alguma coisa que dá para a gente compreender. E ao traduzir esse conceito em algumas questões mais para frente, acredito na questão 24, 23 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: que é o espírito? Se Deus é a soberana inteligência, causa primeira, que é o espírito? E os espíritos respondem que nós, espíritos, somos o princípio inteligente. Deus é a inteligência soberana, nós somos o princípio inteligente, sopro dessa inteligência. Portanto, se essa inteligência cria, aquilo que ela cria é inteligente, mesmo que seja no princípio, mesmo que seja ainda incipiente, possui o germe da inteligência matriz. E isso, então, combinado tudo, nos faz entender como é cuidadosa a administração de todos esses fatores, para que nós possamos chegar depois, pegar na prateleira uma obra e começar a ler e falar: nossa, que bonito isso. Algumas pessoas leem as obras de André Luiz como se fosse um romance, essas coisas que a gente gosta de ler, diletantismo. E nos esquecemos que, desde a organização do Consolador Prometido, da escolha de Kardec, da volta de Francisco Cândido Xavier, com todo o conhecimento do codificador acumulado nele, tanto é que ele fala para algumas pessoas mais próximas
quando lhe perguntam sobre o Evangelho, ele diz: você sabe, eu vou te confessar uma coisa. Eu tenho esse livro de memória desde os meus 5 anos. Chico Xavier conhecia o Evangelho de memória. E ele se recorda disso desde os 5 anos. Que ele sabia todo o contexto que estava ali dentro daquele livro, fora ele que havia preparado quando Kardec. E agora, como Chico, vem vivenciar as experiências da mediunidade, vem trabalhar com a percepção mediúnica para consolidar, do ponto de vista espiritual, essa precisão, essa revelação, essa maneira não mística, não assim confusa, de traduzir os ensinamentos do mundo invisível. E, especificamente, na questão científica, ele vai ter o respaldo, além do Espírito Emmanuel, que coordena esse esforço, daqueles que estão vinculados a trazer para nós todo o arcabouço perfeito para o nosso nível da compreensão das leis do universo. Já desde o nosso lar, uma coisa inovadora para a época em que ele foi lançado. E agora virou livro, já virou peça de teatro. Então, uma quantidade muito maior de pessoas vai tendo acesso a essas informações. Aqui, quando você fala das obras de André Luiz, você pode pensar assim: mas isso daí já faz tanto tempo, ninguém mais lê, ninguém mais vai atrás. Engano seu. Sabe por quê? Porque o nosso programa, que começou com o Nosso Lar, há 13 anos atrás, 14 anos atrás, mais ou menos, e ele está todinho disponível em nosso canal no YouTube, do Espírito da Letra. Esse canal, que é o canal que nós abastecemos com as obras de André Luiz, além do canal da TV Mundo Maior, que também transmite esses mesmos programas, o nosso canal, youtube.com/o Espírito da Letra, agora, no dia 1º de janeiro de 2025, ele completou 11 milhões de visualizações. 11 milhões. Quem fez essa informação não fomos nós que ficamos contando, foi o próprio YouTube que nos parabenizou por termos atingido essa marca. 11 milhões. Você já imaginou? Mas o Brasil tem 200 milhões, é verdade. Mas, quando você sabe que 11 milhões desses 200 estão buscando informações, estão visitando, estão querendo, e isto só no nosso canal, fora os que já assistiram no canal da TV Mundo Maior, fora os que assistiram em outros canais, fora aquelas pessoas que assistiram junto com os 11 milhões, porque às vezes é uma pessoa que está vendo, que está acessando, mas tem 2, 3, 4 estudando, como é o caso de muitos que nos escrevem dizendo: nós estamos estudando essa obra com o Espírito da Letra no nosso centro espírita. Então, você já imaginou quantos milhões? E isto é por quê? Porque o mundo espiritual organizou tudo antes, bem organizado, bem preparado. Então você vai assistir desde o Nosso Lar, que fala das nossas descobertas do mundo invisível, como vamos chegar do outro lado, qual é a nossa condição de desencarnados, como estaremos quando chegarmos lá, que lá é um mundo bastante melhor e mais aperfeiçoado quando nós merecemos chegar nesses ambientes. Depois o livro Os Mensageiros, que nós também já lemos, que vai representar a primeira excursão que André Luiz vai fazer ao mundo físico, para aprender como o mundo espiritual envia mensagens. Os Mensageiros faz referência a esse centro de mensageiros que prepara encarnados que vão voltar ao mundo físico. As almas que estão do outro lado vão ser trabalhadas para que elas cheguem aqui com uma missão, a missão de entregar uma carta. É por isso que se chamam os mensageiros. Eles trazem uma mensagem, e essa mensagem é do bem, é da esperança, do trabalho, do devotamento, da compreensão, da gentileza, do amor ao próximo, para que os outros também melhorem. O centro de mensageiros vai então preparar as cartas vivas. E ele vai trazer então ao longo do livro todas essas referências, nos ensinando, mostrando a importância do Evangelho no lar, falando das relações entre as pessoas vinculadas pela afinidade ou pelo antagonismo,
Os equívocos daqueles que vieram e jogaram fora a oportunidade de serem mensageiros, tudo isso nos mensageiros. E na sequência nós tivemos obras maravilhosas, como sendo aquela que vai trazer a reencarnação do Segismundo, Missionários da Luz. Essa obra, Missionários da Luz, é considerada, por mim, a mais reveladora de todas, porque tem muita coisa escondida que nós pudemos garimpar, pudemos trazer essas coisas que só com um pouquinho de calma, quando você lê, você acessa. Não é que seja impossível, mas as pessoas leem com pressa, né? E aí não percebem. Mas lá nós vamos ter coisas maravilhosas, entre as quais está o processo reencarnatório contado do começo ao fim nesse livro. Mas tem muitas outras coisas lindas nesta obra magistral. Depois nós vamos para No Mundo Maior, Obreiros da Vida Eterna. Depois vamos para Entre a Terra e o Céu. Que coisas lindas que nós vamos encontrando, todos esses diversos degraus que vão tratando de abordagens múltiplas. Obreiros da Vida Eterna conta 5 casos de desencarnação, 5 tipos, 5 pessoas de religiões distintas que vão passar pelo processo da desencarnação, inclusive uma delas que não vai desencarnar, porque teve um adiamento do momento da partida para o plano espiritual. Como os espíritos amigos podem propiciar isto? Adiar um pouco para não produzir um impacto negativo em uma outra situação. Então você vai entender todo esse processo, vai ver o desligamento do Dimas, vai entender desde o momento em que ele começa a perder a consciência física, em que o seu perispírito começa a modelar o corpo espiritual acima daquele corpo que está agora falecendo. Depois todo o processo do velório, o que acontece naquele ambiente que as pessoas ficam jogando conversa fora, e depois o processo do sepultamento, o recolhimento desse espírito do outro lado, tudo detalhado para a gente pensar. Você vai desencarnar um dia? Olha só, me responde isso. Você acha que seria bom você saber? Será legal? Porque, eventualmente, se você não for morrer, não tem problema. Se o seu corpo vai viver para a eternidade, não se preocupe, não leia. Mas se você acha que vai fazer essa bobagem, seria muito bom que você já soubesse um pouquinho, não é mesmo? Você não precisa se tornar espírita, você não precisa frequentar centro espírita, você não precisa acreditar em tudo, mas pelo menos se você lê, se você sabe, se você assiste, como esses 11 milhões já assistiram, você pelo menos fica municiado daquilo que agora você vai poder pensar, nossa, será que aquilo que eu li é isso que está acontecendo agora que eu não sabia? Então, é um processo de você se preparar mesmo, sem se tornar espírita. Você poderá, conhecimento não ocupa espaço, não é mesmo? É o que o povo costuma dizer. Então conheça, aprenda. E André Luiz está aí para fazer isso de graça. E assim, todas estas obras maravilhosas vão caminhando. Vão explicando a mediunidade, vão explicando a mente, o funcionamento do cérebro no mundo maior. Vão falando da relação das pessoas nos nossos encontros e desencontros familiares, no livro Entre a Terra e o Céu. Daí nós vamos chegar naquele livro muito diferente, que muita gente pula. Muita gente pula, isso aí é muito difícil, eu não sei, eu vou pular, eu não gosto, eu tenho muitas palavras difíceis que eu não sei o que significam. E nós enfrentamos todos os capítulos do livro Evolução em 2 Mundos. Mais do que enfrentar, nós decodificamos, nós fomos pesquisar as informações científicas, nós trouxemos as definições e os vídeos que mostram o que André Luiz quis dizer, cada capítulo das 2 partes desse livro, que são capítulos muito importantes para a nossa percepção da vida, como uma evolução, não apenas no mundo físico, não apenas para a gente ficar grandão e nosso corpo estar maduro para produzir novos corpos, não. Desde quando nós começamos embrionariamente a ser o princípio inteligente? Lá da pergunta 23, 24 do Livro dos Espíritos, que é o Espírito? E os Espíritos respondem, o Espírito é o princípio inteligente. Esse princípio inteligente vai tendo que modelar toda a parte física e a parte vibratória para produzir esses 2 corpos que vão se entrelaçando ao longo do progresso dos corpos, da evolução das formas. E André Luiz vai nos explicando com bastante critério
aquilo que as entidades superiores disseram que ele podia explicar, fazendo com que nossa mente, na área da biologia, pudesse ir entendendo como houve todo um processo bem organizado. Nada desse negócio de jogar as letras do alfabeto para elas produzirem um poema ao acaso, isso não existe. E todo o processo está bem descrito no livro Evolução em Dois Mundos, que eu recomendo que você possa assistir. Não é aquele livro para você ler, se emocionar, historinha do A com B, do B com C, da frustração, da perda, da alegria, da união. Não, não, não. Essa não é uma obra romanceada. É uma obra sólida, densa, que muitas pessoas desistiram porque tinham que parar toda hora para procurar o significado das palavras. Mas graças aos nossos trabalhadores, o Felipe e o Ricardinho, que trabalharam com todos os capítulos para produzir os sinônimos adequados para cada ideia que estava ali em palavras diferentes, graças a eles, nós pudemos colocar no texto o sinônimo ao lado da palavra original, para que você não pensasse que nós estávamos adulterando a obra, ao contrário, nós estamos dando um sentido para que você possa encontrar facilidade para compreender o todo da ideia. E para facilitar isso, nesses dois livros, Evolução em Dois Mundos e o que veio depois, que é Mecanismos da Mediunidade, nós criamos em alguns capítulos um resumo dos subtítulos, que é aquilo que mais importante está descrito por André Luiz naquele subtítulo. Porque André Luiz, ao escrever, às vezes ele tem uma preocupação literária, uma preocupação mais assim, requintada. Então ele fala de uma forma que às vezes o leitor está distraído, não está acostumado com aquele raciocínio. Então, nós pegamos aquilo que André Luiz disse e fizemos um resumo anterior. Olha, o resumo nesse subtítulo quer dizer tal coisa, ele quis dizer isto, as ideias principais. Então agora, vamos ler o texto original. Então, o texto original, aí fica mais fácil de você entender o que ele quis dizer. Estas duas obras, primeiro, Evolução em Dois Mundos da área biológica, e depois, Mecanismos da Mediunidade na área física, eletromagnética. Essas duas obras foram de uma consistência muito profunda, muito densa. Tanto que nós tivemos que dar um espaço entre elas, porque exigia pesquisa, exigia preparação de imagens, exigia uma série de cuidados que fossem adotados antes para que você pudesse desfrutar sua riqueza. Então, estas duas obras foram as últimas que nós fizemos, a 10ª e a 11ª. Agora, depois de todo esse caminhar pelas obras de André Luiz, eu estou me esquecendo de uma muito importante, que é o livro Ação e Reação. Olha só, André, como é que você pode esquecer de uma obra dessa, que é fundamental para a gente entender os porquês estamos passando por situações, por que ficamos doentes, por que perdemos o emprego, perdemos a empresa, por que passamos por fases em nossa vida de bonança e de dificuldade. Qual é a motivação que está por debaixo, que está por trás de tudo isso? Esse livro, Ação e Reação, é muito importante para aqueles que estão procurando os porquês. Vai falar sobre desencarnes coletivos, vai falar sobre débitos aliviados, débitos extintos, débitos neutralizados, débitos piorados, dívidas que ao invés de serem pagas, ainda foram aumentadas pela conduta das pessoas. Então você tem um leque de situações que nos elucida essa nossa vivência. Esse leque representará para nós diversos caminhos que nós podemos adotar, alguns que não são bons, alguns que são neutros, alguns que não melhoram nada, alguns que começam já a permitir que nós melhoremos, alguns que nos fazem assumir nosso ideal e nos aliviam do peso. E isso tudo, assim, de graça, de bandeja. Veja só com toda a preparação que vem do Cristo, que passa por séculos já de maturação, de realização, de coisas mais profundas, vai permitir que nós aprendamos
estas leis tão fundamentais. E agora, depois de termos feito todo esse périplo, essa caminhada por essas 11 obras, cada uma com a sua característica, agora nós temos a alegria de começar esta aqui. Você está vendo na nossa tela principal este livro que nós estamos apresentando a você e que você vai ver aqui do lado, ó, as diversas capas, essas capas que às vezes você tem na sua prateleira e você não sabe que se trata desta obra com este know-how, com este novo formato. Aí você vai ver, este livro vai tratar de coisas ligadas ao afeto, à relação que envolve não apenas o sexo na sua estrutura mecânica, mas o sentimento, os compromissos, a afetividade, as ligações do coração, do seu desejo de querer ser feliz com alguém, e de como você trata essa realidade, como que você consegue transformar isto de uma forma mais nobre, porque você vai ter a oportunidade de acompanhar conosco este livro, que é um livro bastante longo, é o mais grosso de todos os livros que o André Luiz escreveu, são quase 370 páginas, em 2 partes, mas são muito emocionantes, são lindas. E nós vamos nos encontrar em várias delas, em vários conflitos, e a partir de hoje, nós vamos começar a trabalhar esse livro. Como nós costumamos fazer, nós apresentamos para nosso entendimento, porque nesta obra nós vemos 2 médiuns trabalhando, e isso é uma outra forma de demonstrar essa precisão mediúnica, essa capacidade de um mesmo espírito, utilizando 2 ferramentas de teor semelhante na capacidade de recepção, poder escrever partes diferentes através de médiuns diferentes, mas em cidades diferentes, situações distintas, mas com a coerência dessa história. Então, nós teremos neste livro 2 introduções. Aquela que recebeu Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel, e teremos também uma breve explicação do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira. Nesta época em que o livro foi escrito, em 63, o Chico já morava em Uberaba, o Valdo Vieira também. Mas nos livros anteriores havia uma diferença de localidade, inclusive de cidade, como eu citei aqui, Evolução em 2 Mundos, Mecanismos da Mediunidade, estavam em lugares diferentes, recebiam de André Luiz também. Então, como nós costumamos fazer nas nossas abordagens, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos nos livros anteriores. Nós vamos apresentar o texto, vamos ler o texto e vamos comentar. Então, se você não tem o livro, você gostaria de ter o livro, você não precisará, se não tem condições de adquiri-lo, se não tem onde buscá-lo, você poderá acompanhar nosso programa, porque nós vamos ler o livro com o texto na tela, de tal maneira que você vai acompanhar tudo aquilo que está escrito e você poderá desfrutar, além daquilo que o Espírito falou por um médium e por outro, daquilo que a gente pode mentalizar, pode amadurecer, pode comentar em relação às ideias principais, tá bem? Bom, então, você que estava vendo aí, ó, as capas, agora nós vamos colocar o texto. O texto da primeira introdução, que é do Espírito Emmanuel. Você está vendo aqui, ó, aqui, né? Você está vendo o texto. E você vai acompanhar com a gente. Se chama Prece no Limiar. Na verdade, Emmanuel vai fazer uma oração. Prece no limiar. Limiar é o início, é o preâmbulo, é o vestíbulo. Então, essa é uma oração que ele vai fazer no começo do livro, né, no início, ou para servir de introito para aquele leitor que vai depois poder mergulhar no conteúdo da história, ok? Então, vamos
agora acompanhar a leitura dessa primeira mensagem introdutória. Vamos lá? Prece no limiar. Dirige-se então Emmanuel ao Pai, Pai de infinita bondade. Este é um livro em que permitiste ao nosso André Luiz traçar em lances palpitantes da existência alguns conceitos da espiritualidade superior. E aí você vê a confirmação que Emmanuel está dando sobre os espíritos da espiritualidade superior, traduzindo conceitos para André Luiz poder escrever. E esses conceitos são em torno do sexo e do destino. Uma fotografia verbal de nossas realidades amargas, que entremeaste, intercalaste de esperanças eternas, entregando aos companheiros reencarnados no mundo. Queremos recordar Jesus, o enviado de tua ilimitada misericórdia, naquele dia de sol em Jerusalém, na praça repleta de acusadores, escribas e fariseus, apresentaram-lhe sofredora mulher, que diziam haver apanhado em transgressão, em infração, em pecado, ao mesmo tempo que perguntaram a Jesus, experimentando-lhe a conduta: Mestre, esta mulher foi encontrada em adultério. A lei manda apedrejar. Tu, porém, que dizes? O mestre contemplou demoradamente os zeladores, os fiéis seguidores da lei de Moisés, e porque nada mais adiantaria lhes explicar ao cérebro cego, viciado, fixado de preconceitos, disse a eles, alongando a palavra a todos os moralistas dos séculos futuros: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jerusalém agora é o mundo. Na praça extensa das convenções humanas, empenha-se o materialismo na destruição, na perversão, na dissolução dos valores morais, com escárnio, com desprezo manifesto à dignidade humana. Enquanto religiões veneráveis lutam, digladiam com a natureza, tentando em vão bloquear a vida, como se quisessem iludir a si próprias. Ao tremendo conflito dessas forças gigantescas que lutam pelo domínio moral da terra, enviaste a doutrina espírita em nome do Evangelho do Cristo, para asserenar os corações e comunicar-lhes que o amor é a essência do universo, que as criaturas te nasceram do hálito divino para se amarem umas às outras, que o sexo é legado sublime e que o lar é refúgio santificante, esclarecendo, porém, que o amor e o sexo plasmam responsabilidades naturais na consciência de cada um e que ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. Este volume pretende afirmar ainda que, se não podes subtrair os culpados às consequências do erro em que se tornaram incursos, em que se comprometeram, não permites que os vencidos sejam desamparados, desde que te aceitem a luz retificadora para o caminho. Mostra que, em tua bênção, os delinquentes de ontem, hoje redimidos, se transfiguram em teus mensageiros de redenção, para aqueles mesmos
que outrora lhes caíram nas ciladas sombrias. Abençoa, pois, o presente relato estuante, ardente de verdade e esperança, e, ao confiá-lo aos nossos irmãos do mundo, deixa que possamos lembrar-lhes que a existência física, seja na infância ou na mocidade, na madureza ou na velhice, é sempre dom indescritível, inefável, que nos cabe honorificar. E que mesmo possuindo um corpo carnal rastejante ou disforme, mutilado ou enfermiço, devemos repetir diante da tua sabedoria infinita e incomensurável: obrigado, meu Deus, obrigado. Assina Emmanuel, Uberaba, 4 de julho de 1963, página esta recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Esse é o primeiro introito, e aqui nós entendemos o que Emmanuel estava informando a todos os leitores, tratando da relação afetiva, que nos dá responsabilidade, porque não é só quando roubamos o que não é nosso, que nós vamos ter que devolver depois. Não é só quando prejudicamos alguém para tomar o emprego dele, ou para fazê-lo perder suas regalias para nós nos completarmos. Não, que nós teremos que ser aqueles que vão devolver aquilo que nós fizemos de mal, materialmente. Mas também, Emmanuel explica que este tesouro do afeto, se for vilipendiado, se for iludido, se for abusado, todo aquele que fizer isso precisará consertar o erro, também na questão da afetividade. Eleva então a sexualidade não a um conceito mecânico de troca de hormônios no contato íntimo, mas, muito mais do que isso, na expressão da afetividade sincera, da construção de um futuro, seja um futuro para ser vivido em família, seja para fortalecimento emocional das partes envolvidas, sem que ninguém abuse de ninguém, e façam deste entrelaçamento um motivo de fortalecimento comum, para que, unidos ou separados, esses espíritos tenham vigor por sentirem-se amados, seja na condição de pai, mãe, filho, irmão, marido, esposa, namorado, noivo, não importa. O ser humano costuma dar muitos títulos e costuma dar a cada título um peso específico, exigindo, impondo comportamentos e sanções, muitas vezes sem se preocupar com a essência. Tempo houve em que os homens eram proibidos, homens e mulheres, eu me refiro aqui, proibidos de, se erraram na escolha, sair da escolha para dar a felicidade à outra parte e procurar outra maneira de ser feliz com outra pessoa. Não pode, casou para uma vez só, o resto da vida. Como se nós nunca errássemos. Como se a criança que errou na tabuada, depois de ter sido ensinada qual era o mecanismo da tabuada, depois de ter errado nos 5 vezes 7, fosse expulso da escola. Não, você errou, você já aprendeu, você não podia ter errado, agora vai embora daqui. Não se dá uma nova chance para ele testar, para ele voltar a marcar direito. Então, houve tempo em que os homens eram tão mesquinhos, tão iludidos com essas realidades pouco elevadas, que era quase um delito você perder o afeto de alguém, ou você procurar afeto que não tinha naquela pessoa em outra. E toda essa situação num planeta de prova e expiação em que as pessoas são confusas, as pessoas confundem sexo com amor, as pessoas não sabem demonstrar carinho, elas têm medo de se expor. Tudo isso agora é um processo que vai, neste livro, nos ajudar a compreender essa responsabilidade e essa ventura de estar com alguém autenticamente.
E então, depois desse primeiro introito bastante amplo que Emmanuel faz, André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira, vai escrever um texto bem curtinho, dentro daquilo que ele também cooperará, porque vai ser ele que vai escrever o resto do livro. Então, a introdução que ele vai fazer agora, e você vai acompanhar comigo, é essa: Sexo e Destino, é o título. Vamos ver o texto aí na tela. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação constituem os temas deste livro, nascido na forja da realidade de cada dia. Entretanto, leitor amigo, após a oração do benfeitor, que se pronunciou no início, no limiar, nada mais nos compete que não seja entregar-te a narrativa que a divina providência nos permitiu alinhavar, costurar, preparar, não pelo exclusivo propósito de despir, de demonstrar, de desnudar a verdade, mas sim no objetivo de aprender com a biblioteca da experiência. Acreditamos que seja necessário esclarecer que os nomes dos protagonistas, dos personagens principais desta história real, foram substituídos, por óbvias razões, e que a presente biografia do grupo não pertence a outras criaturas que não a eles mesmos, que nos permitiram redigi-la para a nossa edificação, depois de naturalmente consultados. Solicitamos ainda permissão para dizer-te que não foi retirado um só tio, um só pingo do i das verdades que a entretecem. Verdades da verdade, que, fremindo, vibrando de capítulo a capítulo, carrega consigo, em passagens numerosas, a luz de nossas esperanças e o amargo sabor de nossas lágrimas. Assinado André Luiz, 4 de julho de 1963, página recebida pelo médium Valdo Vieira. Aqui, então, nós vamos ver uma história real, que tem nome, sobrenome, família, só que ele teve que mudar os nomes. Mas você vai ver que, diferente dos outros livros, em que André Luiz traz, sem citar se trata de ou não de pessoas vivas, ele vai citar aqui que aqueles grupos que estão ali vinculados neste livro aqui, permitiram que sua história fosse contada. E com isso, deu a verdade deles, o conteúdo dessa verdade eterna do sexo e destino para nosso aprendizado. Eu espero então que emocionantes sentimentos, que emocionantes reflexões possam nos permear ao longo de todo este lindo livro. E que nós não tenhamos receio de olhar para nós mesmos. Quando percebermos alguma falha de caráter em nós, que aprendamos que Deus não está nos permitindo conhecê-la para nos jogar no abismo do lodo, está nos permitindo conhecer para sairmos dele. Entende? Então, abrace esse livro e juntos caminhemos até o fim. Cada capítulo, cada emoção. Fale para os seus amigos que estamos de volta, o Espírito da Letra, com uma nova obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Obrigado. No próximo programa, o capítulo número 1. Eu espero você lá. Entende? Pega um caderno, pega um papel, pega um lápis, para você ir anotando as riquezas que estão lá. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Vamos a mais alguns milhões agora, para que mais pessoas possam entender essa beleza. Eu espero você no próximo Espírito da Letra. Até lá e muita paz.